Olá pessoal, bem-vindos ao meu terceiro vídeo. Esse vídeo eu queria falar um pouco sobre a divisão da Ucrânia, que a Ucrânia tinha, ao meu ver até antes da guerra, na parte ocidental, que o pessoal fala que é mais pró-Europa, né? E na parte oriental, que falam que é mais pró-Rússia. Então, ao meu ver, essa divisão vem se fechando por causa da guerra, e essa divisão não é tão definida como muita gente fala, né? Teve uma época que, quando a guerra começou, o pessoal falava: são duas culturas diferentes. O leste fala russo e é mais pró-Rússia, e o pessoal do oeste é mais pró-Europa e fala ucraniano. E, ao meu ver, eles colocavam isso como muito preto no branco e não tinham um certo entendimento de que aquilo era muito mais complicado, muito mais profundo do que muito mais complexo do que só uma visão simplista de um lado e outro. Mas o principal ponto que eu queria pôr aqui no começo é que não é só porque uma pessoa fala russo ou língua nativa daquela pessoa é russo dentro da Ucrânia que ela vai ser pró-Rússia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E uma coisa que é bom falar aqui, que um amigo meu historiador me deu um toque, né, é que não é só porque uma pessoa fala russo que ela é de etnia russa dentro da Ucrânia. Tem muitas vezes, muitos ucranianos dentro da Ucrânia, ucranianos étnicos, acabavam falando russo porque, sei lá, era uma língua de maior prestígio na época da União Soviética. Muitas vezes eles eram discriminados por falar ucraniano e tal, e tinha esse pensamento de que o ucraniano era a língua de vila. Então muitos ucranianos mesmo dentro da Ucrânia começaram a falar russo como símbolo de status social e sei lá mais o que, né? O que acabou criando esse ambiente. E também agora com a guerra, essa realidade mudou muito, né? Porque muitas das pessoas que falavam russo antes, sendo elas russos étnicos dentro da Ucrânia ou não, muitas das pessoas que falavam russo antes da guerra, agora não falam mais, porque elas tomaram essa decisão consciente de não falar mais russo dentro da Ucrânia, de usarem a língua ucraniana para se diferenciar dos russos que estão fazendo a guerra contra eles, né? E muitas vezes esse pessoal que se propunha a falar da Ucrânia e da Rússia dava a entender que era assim, é, por uma simplicidade demasiada, assim, vamos colocar. Então, feito essa salvaguarda no começo do vídeo, né? Que o ponto que ele quer abordar é a divisão da Ucrânia, a divisão que a Ucrânia tinha entre leste e oeste, e se ela se acabou com a guerra ou não. É esse o ponto que eu vou tratar nesse vídeo. Como eu falei no meu primeiro vídeo, houve uma época em que o que conhecemos hoje como Ucrânia ficou dividido entre dois impérios, o Império Russo e o Império Austro-Húngaro. Mas essa divisão é muito mais antiga e mais profunda do que isso. A Ucrânia não só já foi dividida entre esses dois impérios, como já foi parte da comunidade polaco-lituana, por exemplo. Ou, como aponta Javier Granados, doutor em Ciência da Informação e investigador associado do Instituto de Política Exterior de Madrid, em seu artigo Ucrânia, um Estado e duas civilizações, que o que é hoje a Ucrânia já foi dividida em pequenos reinos autônomos, principalmente no tempo da Rus de Kiev, né, que era só um emaranhado de cidades e povoados que não tinha uma governança tão firme assim. Ele atribui o fim da Rus de Kiev e a formação do reino da Galícia-Volênia e do reino de Vladimir Suzdal como o ponto inicial da divisão entre as esferas de influência russa e ocidental que a Ucrânia tinha até pouco tempo, ao meu ver, né? Que eu vou argumentar aqui que essa divisão entre leste e oeste da Ucrânia, entre pró-Europa e pró-Rússia, acabou
uma vez começando a guerra da Rússia, né? Porque uma vez que a Rússia ataca o seu país, o seu sentimento pró-Rússia desaparece num momento, assim. Se essas pessoas tinham uma visão positiva da Rússia, ela acabou no momento que começou a guerra. O autor aponta principalmente a importância e profundidade da influência dos mongóis no reino de Vladimir Suzdal, um dos fatores que foi diferenciando um reino do outro ao longo do tempo. Os vizinhos do reino da Galícia-Volênia incluíam Áustria, Hungria, Boêmia e Polônia. Enquanto isso, os de Vladimir Suzdal eram tribos fino-úgricas e mongóis, estrutura dos quais o reino acabou imitando. Então, no sentido de imitar, como o reino ficou muito tempo subordinado ao reino mongol, o príncipe desse reino acabou adotando a estrutura de governo dos mongóis para ele mesmo, para governar aquela região. A região especificamente de Vladimir Suzdal, que tinha sido parte da Rus de Kiev antigamente. Uma parte periférica, né, no extremo leste, mas ainda assim. Daí ele acabou copiando esse modo de governo dos mongóis. Inclusive, para explicar para vocês essa história de Vladimir Suzdal e quem governou, porque assim, o nome da cidade era Vladimir, mas não significa que quem governava era Vladimir, o nome da pessoa do reino lá. Então eu vou fazer uma foto aí, uma árvore genealógica para explicar para vocês e vou pôr na tela. Primeiro tinha o Rurik, que foi o primeiro governante e o fundador da Rus de Kiev. Depois tem o Ihor, o Sviatoslav, o Volodymyr Veliki, que foi responsável por cristianizar as terras de Rus. Daí tem o Vyacheslav, que passa o trono para o irmão dele, Yaroslav, também chamado de Yaroslav Mudry, ou Yaroslav o Sábio, que focou na política externa, focou em formar alianças com os países escandinavos e arranjou para que seus filhos e filhas se casassem com a realeza europeia. E é chamado de Yaroslav o Sábio porque também focou na cultura literária, patrocinando a construção da Catedral de Santa Sofia e promoveu a primeira obra de literatura eslava oriental antiga de Hilarion de Kiev. Depois vem o Vsevolod I e depois o fundador da cidade de Vladimir, o Vladimir ou Volodymyr Monomach. Depois o Yuri Dolgaruk, conhecido como Yuri Braçudo. Depois o Vsevolod III, Ninhão ou Grande Ninho. E por fim o Yaroslav II de Vladimir, que concordou em cooperar com a tomada da cidade pelos mongóis, mas mesmo assim foi envenenado. Aí depois, consequentemente, a cidade é tomada pelos mongóis, vira uma cidade vassala, ela é governada por Batu Khan e os seus filhos, né, os seus descendentes. Depois os príncipes de Vladimir têm que ir lá prestar contas com o Batu Khan para continuarem sendo coroados e tal. Daí depois isso se esvai, né, o reino se esfacela e viram um monte de cidades-estado independentes, incluindo Moscou, Tver e Nizhny Novgorod, por exemplo, e várias outras. Com o gradual fortalecimento da principalidade de Moscou, aqui é Principado, tá? Principado de Moscou, frente às outras da Rússia, né? E também com as guerras de secessão que ocorreram no Império Mongol, Moscou acabou em 1480 ganhando prevalência sobre o Império Mongol, no caso, e se separando deles sob o comando de Ivan o Terrível, né?
o que por sua vez acabou com o domínio mongol na região. Beleza, agora que eu já dei todo o contexto para vocês do que era Vladimir Suzdal, de como ele era diferente de como ele se construía e tal, para vocês terem uma noção e se situarem. Agora passando para as diferenças entre o povo russo e o povo ucraniano. Segundo os pesquisadores Nicholas Chubbatey e Orest Subtelny, os povos russo e ucraniano se diferenciaram por serem culturalmente e socioeconomicamente diferentes, com condições de vida totalmente distintas. Granados atribui papel principal de mudança ao caráter religioso. O Principado de Galícia-Volênia, com a invasão polaco-lituana em 1340, ficou impedido de praticar a religião cristã ortodoxa, diferentemente dos povos do leste, e foi compelido pelos invasores a aceitar a autoridade do Papa, tornando-se católico formalmente, mas conservando o rito ortodoxo, na chamada União de Brest. Com a dominação da comunidade polaco-lituana na Galícia-Volênia, houve uma migração de seus camponeses para o sul, nas terras de Zaporígia, fundando o Sítio de Zaporígia. Como esses cossacos, homens livres, de Zaporígia atacavam a Polônia em oposição à dominação daquelas terras, o Hetmanato, Estado Militar Cosaco, formado em 1648, teve que pedir a proteção para a Rússia, depois de declarar formalmente independência. O Tratado de Aliança Militar dos Cossacos de Zaporígia para com a Moscóvia foi o Tratado de Pereyaslav, de 1654, assinado entre Bogdan Khmelnytsky e o Tsar Alexei I, ou Aleixo I. O autor coloca: durante a segunda metade do século XVIII, a Polônia e a Rússia estavam em guerra pelo controle do Hetmanato e da Galícia-Volênia, até que assinaram um acordo em 1686, pelo qual Kiev e Zaporígia ficaram sob domínio russo e a Galícia-Volênia permaneceu sob controle polonês. Embora as diferenças iniciais entre as duas civilizações que hoje existem na Ucrânia tenham surgido, como explicado, com o desaparecimento da Rus de Kiev e a ascensão de duas de suas regiões como territórios dominantes, Vladimir Suzdal e Galícia-Volênia, essas diferenças começaram a se consolidar com a separação dos habitantes de Galícia-Volênia em dois territórios, a Polônia e o Império Tsarista. Gradualmente, os habitantes de cada região começaram a assimilar uma nova cultura, costumes e modo de vida. Se está gostando, deixe o like e se inscreva. Ele também fala das várias formas que o Império Russo tentou minar o espírito guerreiro e de protesto dos cossacos e a sua autoconsciência como etnia própria. Fazia mudanças no quadro administrativo, nas leis, na educação, retirava privilégios que antes eles tinham, trazia populações diferentes para suas terras para tentar fazer uma limpeza étnica, e essa política de limpeza étnica continuou até o final da URSS. Por que você acha que não tem tártaro na Crimeia hoje? Mandava a população original desses lugares para os cafundós, mandava, sei lá, para a Sibéria, para os comerciantes dessa região. Ele restringiu a possibilidade deles saírem do império por vontade própria ou realizarem comércio fora dele. Mandava quem ele fazia esse displacement, né, populacional, mandava para os cafundós, mandava cavar valeta, drenar pântano, erguia fortificação no Mar Cáspio, para vocês terem uma noção de onde fica o Mar Cáspio. Vou botar na tela aí para vocês. Mandava construir, quem foi responsável por fazer muitos dos trabalhos em São Petersburgo, por exemplo, foram os cossacos do Zaporígia. E muitos deles ficaram por lá
e se assimilaram, né? Eles tinham essa possibilidade de alcançar um posto num trabalho administrativo, porque isso era vantagem para o governo russo, né? Deles se aculturarem, digamos assim. Daí, pouco a pouco, aqui ó, pouco a pouco o Hetmanato se transformou em só mais uma província do Império Russo. O autor do artigo Ucrânia, um Estado e duas civilizações, levanta 3 pontos em relação ao estreitamento dessa divisão de duas civilizações. Só que o cara fez esse texto em 2008, então muita coisa mudou. Já está meio desatualizado, inclusive, mas ele serve para mostrar pelo menos os primórdios dessa divisão, né, que foi que eu usei. A Ucrânia, na época, estava na gestão do Yanukovych, e o cara estava falando bem do Yanukovych. O Yanukovych foi aquele cara que foi tirado do poder na Ucrânia em 2014, porque fez um acordo com a Europa e voltou atrás, e mandou matar manifestantes no protesto de Euromaidan, em 2014. Um dos pontos que ele fala foi que o nacionalismo ucraniano estava em baixa naquela época, porque a maioria, se não todas as reivindicações dos nacionalistas tinham sido atendidas. Não se associar com a Rússia, ucraniano como língua oficial, etc. E os partidos nacionalistas, ou de extrema direita lá no oeste, existiam, mas eles nunca ganhavam muitos votos. Teve uma eleição, inclusive, que eles ganharam 1% dos votos, alguma coisa assim. O pessoal votava mais em partidos de centro, tipo a Yulia Tymoshenko e o Viktor Yushchenko, que foram os presidentes lá, ganhava mais voto do pessoal do oeste, que era partido de centro. Era o centrão, era o pega tudo lá, tipo, que não tinha muita ideologia em si. O motivo pelo qual o autor defende o Yanukovych foi que ele supostamente não teria vendido as indústrias estatais estratégicas para a Rússia, que era um grande temor da população, e que, teoricamente, ele não poria a independência da Ucrânia em risco. Mas, retrospectivamente, a gente sabe que isso não foi verdade. Justamente na gestão dele, que quando ele foi, foi quando ele foi tirado da gestão, que o Putin usou isso de pretexto para atacar a Ucrânia, tomar a Crimeia e tal. Enquanto o meu parceiro tá lá, tudo bem, mas agora que vocês já tiraram, então eu vou tomar, porque tipo assim, ele usou de desculpa que agora o tratado do arrendamento de Sevastopol estava nulo, não valia mais. Daí ele usou de desculpa, não, eu vou perder Sevastopol porque o tratado não vale mais. Daí então eu vou tomar. Daí ele tomou Sevastopol, tomou a Crimeia inteira. Para falar sobre como a guerra afetou essa divisão, é importante pegar a posição do historiador e autor Serhiy Plokhy, em sua obra A Guerra Russo-Ucraniana, O Retorno da História. De acordo com o capítulo 9 da sua obra, intitulado A Frente Oriental, na subseção A Morte da Utopia Russa, a invasão destruiu qualquer possibilidade de cooperação entre os russos e os ucranianos, e anulou qualquer tentativa de apaziguamento que poderia haver da história e herança comum a esses dois povos. Principalmente quando Putin tenta trazer tais características em seus artigos e discursos sobre raízes históricas, tradição religiosa ou resistência à ocupação nazista. Ele afirma, o Serhiy Plokhy, no caso, afirma, na cidade de Pereyaslav, região de Kiev, onde o hetman Bogdan Khmelnytsky jurou aliança ao czar russo em 1654, as autoridades municipais retiraram o monumento
a reunificação da Rússia com a Ucrânia, a peça central da propaganda de união entre a Rússia e a Ucrânia. O monumento da Pátria-Mãe, defendendo Kiev da agressão nazista, com uma espada na mão e um escudo na outra, mudou de significado, sendo símbolo da resistência à agressão russa. É uma ironia que os russos estejam destruindo monumentos reivindicados pela cultura imperial e soviética russa e bombardeando falantes de russo. Andrei Krasnoyarchik, professor na Universidade de Kharkiv, denunciou a destruição da cultura pré-soviética e soviética em Kiev por aqueles que dizem ter vindo protegê-la. Outro exemplo da queima de pontes entre os russos e ucranianos foi o ataque ao museu de Gregório Skovoroda, que serviu como base para a filosofia ucraniana e serviu de influência para a filosofia russa, para os filósofos Vladimir Solovyov e Nikolai Berdyaev. Houve também a cisão entre a Igreja Católica Ortodoxa Ucraniana e o Patriarcado de Moscou. A Igreja Ucraniana decidiu se separar, em virtude do pronunciamento do patriarca Kirill, ou Cirilo, que tentou enfiar a goela abaixo um sentimento de união entre ucranianos e russos, depois do começo da invasão. Em virtude do batismo original do governante da Rússia de Kiev e, consequentemente, de toda a Rússia. O batismo dele e o batismo, consequentemente, de toda a Rússia. Volodymyr o Grande, em 988, no rio Dnipro, já que tanto a Ucrânia quanto a Rússia colocam o começo do seu etnos na Rus de Kiev. Bom, pessoal, pelo vídeo é isso, já ficou bastante longo e eu espero ter conseguido explicar os motivos pelos quais eu vejo a Ucrânia muito mais unida do que dividida entre falante de russo, falante de ucraniano, oeste e leste, pró-Rússia e nacionalista ucraniano. Ou qualquer narrativa que falem na grande mídia ou em qualquer canto obscuro da internet. Deixa o like, se inscreva no canal e obrigado por assistir a Divisão Insurgente do Paraná ou Paraníska Povstanska Divezia. Até mais.